Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à nossa reunião de oração. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. E eu convidaria você a passar os próximos minutos a meditar conosco no mais belo sermão do Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte. Para isso, peço e convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 19 e 20, aonde lemos assim: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar? Senhor, te louvamos por esta noite. Ó Pai, queremos agradecer a Ti pela oportunidade de novamente abrir e expor a Tua palavra. Abençoa-nos e ensina-nos por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos falar desses dois versículos de Mateus capítulo 5, versículos 19 e 20, onde o título pode ser Justiça Maior que a dos escribas e fariseus. Para nós entendermos essa frase, esse tema, né, esse título, nós temos que olhar para esses dois versículos e ver o nosso Senhor Jesus definindo a sua atitude para com a lei e os profetas. Já falamos disso na semana passada, que ele cumpriu a lei e os profetas. Ele já havia revelado que não pretendia acabar, mas sim cumprir com aquilo que a lei e os profetas diziam a seu respeito. Jesus, ele sempre foi mal visto pelos escribas e fariseus, porque ele não pertencia à ordem desse grupo. Jesus não pertencia à ordem de escribas e nem de fariseus. Ele não era mestre da lei nos moldes oficiais. Porém, ali estava ele, Jesus, diante de todos, ocupando a posição de mestre, ensinando a todos. As pessoas reconheciam que Jesus Cristo de fato era mestre. Veja alguns textos, por exemplo, Mateus capítulo 19, versículo 16, Mateus 19, 16, nós lemos assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Então, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo como mestre. João capítulo 3, versículo 1 e 2, João 3, 1 e 2, diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ainda João, capítulo 13, versículo 13. João 13, 13. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então notem, o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo apontou para aquilo que o povo o reconhecia como mestre. E ele era um mestre, mas era um mestre diferente dos outros, porque Jesus ele não vacilava, ele não incitava em criticar, conforme nós vemos, por exemplo, aqui, nesses dois versículos de Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Ele rebate o ensino dos mestres autorizados e reconhecidos pelo povo. Além disso, a sua conduta era bastante diferente dos nobres homens da religião. Jesus, ao contrário desses mestres da lei, ele não evitava os pecadores. Pelo contrário, ele sempre era visto com tais pessoas, ao ponto de ser chamado ali em Mateus 11:19 como amigo de publicanos e pecadores. Um homem de má fama, segundo os escribas e os fariseus. Jesus definia esse ponto por meio de dois princípios fundamentais. Um era, e nós já falamos um pouco a respeito disso, mensagens passadas, sobre o seu ensino e sua doutrina, mas esses dois pontos eram que, primeiro, o seu ensino era de forma alguma incoerente com o ensino da lei. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo ensinava de acordo com a lei e os profetas. E outro princípio
era que o seu ensino era muito diferente dos fariseus e escribas. É interessante perceber isso. Os escribas e os fariseus acusavam o Senhor Jesus Cristo de ir contra o sistema. O Senhor Jesus Cristo, o seu ensino, ele estava de acordo com a lei e os profetas. Já os escribas que o acusavam Jesus, os seus ensinos eram contrários ao que a lei de Deus e os profetas ensinavam. E Jesus, então, ele, no seu propósito de vir ao mundo, foi, entre outras coisas, nos capacitar a observar a lei, não revogá-la. Ele nos ensina que aquilo que precisamos saber no que consiste a lei, e entendermos, e saber que observar a lei e praticar aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito, não como forma de se obter a vida eterna, mas como uma maneira de demonstrar piedade, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Há uma espécie de divisão da lei em duas partes. A primeira diz respeito às nossas relações com o Senhor. E a segunda dessas categorias diz respeito às nossas relações com o próximo. Existe uma relativa diferença entre a importância dos mandamentos, entre os mandamentos que nós temos em relação com o próximo e os mandamentos que temos com relação ao Senhor. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo falou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando o escriba abordou nosso Senhor e lhe perguntou acerca desse mandamento, qual é o maior dos mandamentos, Jesus respondeu justamente isto. Aquilo que deve estar gravado no coração de todo crente. Vamos ler. É Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, que a lei se baseia nessas duas coisas. Mateus 22, versículo 37. Versículo 36, nós lemos assim: alguém chegou para o Senhor Jesus e perguntou para ele, né? Um dos intérpretes da lei, diz o versículo 35. Versículo 36, ele perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que tudo está resumido em amar a Deus e ao próximo. A própria tábua da lei, os 10 mandamentos, fala disto. Do nosso relacionamento com Deus, os primeiros mandamentos, e os outros falam do nosso relacionamento com o próximo. O Senhor Jesus, ele quis mostrar que nos cumpre observar toda a lei e cada porção da lei nesses dois quesitos: amar a Deus e ao próximo. Colocar em prática, ensinando os outros os preceitos de Deus. Porque o propósito de Deus consiste nisso, em capacitar-nos a cumprir e guardar a justiça da lei. Qual que é o próprio Senhor Jesus Cristo disse aqui, quando esse intérprete da lei perguntou qual é o principal mandamento, ou qual o grande mandamento. E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, todo entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Nós, fazendo isso, estaremos cumprindo a lei de Deus. E isso tem a ver com a doutrina bíblica de santidade. Não que a santidade possa ser uma experiência pela qual passamos de forma automática. Não podemos receber a santidade, a santificação, como meras experiências. Mas a santidade é algo que colocamos em prática na nossa vida diária, amando a Deus e amando ao próximo. Honramos e guardamos a lei na prática diária da piedade. Ser santo equivale a ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo.
Isso é santidade. E é nesse ponto que os escribas e os fariseus, eles escorregavam, eles falhavam. Porque eles pareciam ser homens santos, mas sua piedade era falsa. E Jesus foi capaz de demonstrar com grande clareza que aqueles homens eram ineficientes no campo da justiça e santidade. Por isso que eu disse no começo que o Senhor Jesus Cristo, ele os acusava. E esse era um dos motivos por qual eles odiavam o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele aqui diz, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 19 e 20, que ele não veio, o Senhor Jesus Cristo declara aqui em Mateus capítulo 5, versículos 19 e 20, que ele não veio facilitar as coisas, aliviando as exigências da lei. Pelo contrário, ele diz que eu vim para dizer a vocês que a menos que a retidão de vocês, e nós lemos isso no versículo 20, a retidão de vocês, a menos que ela exceda em muito a dos escribas e fariseus, não há esperança alguma de que possamos entrar no reino dos céus, nem mesmo como o menor de seus cidadãos. É o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Então, o Senhor Jesus fala, olha, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei. E eu digo para vocês que só vai entrar no reino dos céus aquele que exceder toda essa espiritualidade dos escribas e dos fariseus. Os escribas, eles eram homens que passavam a vida ensinando e expondo a lei de Deus. Teoricamente, eles conheciam profundamente a lei de Deus. A vida deles, eles gastavam a vida toda em torno da lei. Eles tomavam café da manhã, almoçavam e jantavam a lei. Por esse motivo, todos lhes davam grande atenção. As pessoas os respeitavam por conta disso. Já os fariseus, por sua vez, eles eram homens que se notabilizaram por sua pretensa piedade. O próprio vocábulo fariseu significa separado, separatista. Eram pessoas que se separavam dos outros, não se misturavam com pecadores e faziam isso por eles terem criado um código sobre atos cerimoniais vinculados à lei, um código muito rígido, mais rígido do que a própria lei de Moisés exigia. Então eles não faziam nada contrário àquilo que o seu código impunha. Por isso eles não se misturavam com o povo. Eles eram homens santos. Por exemplo, um fariseu, esse é o texto de Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, a parábola do fariseu e o publicano. Ali o fariseu saiu para orar no templo, e nós vemos ali o texto, ele batendo no peito e se enaltecendo, né? Ele se dirige a Deus ele usa como régua de piedade aquilo que ele pratica. Vamos ver lá no capítulo 18 de Lucas, versículos 9 a 14. Lucas 18, versículos 9 a 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui dá o exemplo daquilo que nós falamos
de que os publicanos, que os fariseus, os escribas, eles tinham um código de ética cerimonial que eles vincularam à lei, que era superior até à própria lei. Esse homem aqui, ele se dirige a Deus usando, como eu falei, a si próprio como uma régua de piedade. Nós não encontramos em nenhum lugar do Antigo Testamento qualquer determinação de que os homens deveriam jejuar 2 vezes por semana. De fato, era recomendado um jejum anual. Mas aqueles religiosos criaram um sistema próprio, chegando ao extremo de que eles deveriam, então, não apenas praticar o jejum 2 vezes por semana, mas exigir do povo a mesma prática. Eles exortavam e ordenavam o povo para que jejuassem 2 vezes por semana, mesmo que a lei de Deus não pedia isto. O resultado disso, todo o povo pensava que os escribas e os fariseus eram grandes referente às suas virtudes, porque a lei diz para jejuar 1 vez por ano, mas eles jejuam 2 vezes por semana. Esses homens são santos demais. O homem comum, ele frustrava-se porque ele não conseguia agir assim. Mas ele, aqui, batendo no peito, ele diz que ele não é igual aos demais homens. Ele era um homem extraordinário. Vivia apenas para ser santo e consagrado em sua vida. Porém, o Senhor Jesus Cristo vem e anuncia aos seus ouvintes que, a menos que a justiça deles ultrapasse muito a dos escribas e fariseus, eles não poderiam entrar no reino dos céus. Então você imagine o cidadão vendo os escribas e fariseus jejuando 2 vezes por semana. E Jesus fala, olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não herdarão o reino dos céus. Como é que fica a situação? Jesus aqui está estabelecendo um padrão na vida de retidão do crente. E ele diz, mesmo o menor de todos os crentes deve ceder a dos escribas e fariseus. O crente mais simples, a sua piedade deve ceder à piedade dos escribas e fariseus. Vamos verificar na religião praticada por esses fariseus, por esses escribas, os seus erros em relação às suas exigências aos homens. Voltando ao exemplo da parábola lá, do publicano e o fariseu, que foram orar no templo, o fariseu, ele ficou em pé, sequer olhava para o céu. O fariseu, ele batia no peito imponentemente, né? Com proeminência, aonde todos poderiam vê-lo. E assim pôs a agradar a Deus por não ser igual aos demais homens. E ele diz especialmente igual a esse aqui que está do meu lado, esse publicano. Então o fariseu, ele procura convencer a Deus que ele é um homem espiritual. Ele começa a alegar coisas sobre si. Ele não era um homem que extorquia ninguém. Ele não era injusto. Ele não era adúltero. E muito menos, ele diz, como aquele publicano. Os fariseus, eles tinham uma modalidade de justiça externa bem própria. Jejuavam 2 vezes por semana e dizimavam de tudo quanto ganhavam, até mesmo, o Senhor Jesus Cristo diz, das hortaliças. Olha lá Mateus, capítulo 23, versículo 23. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, olha, eles eram tão piedosos que, além de jejuar 2 vezes por semana, davam o dízimo de tudo, até mesmo
das ervas, das hortaliças. Esses sim eram homens santos. Esses sim eram homens de Deus, segundo o ponto de vista dele mesmo. Em adição a isso, eles eram indivíduos altamente religiosos, meticulosos em observarem certos ritos cerimoniais. Diante de tudo isso, o Senhor Jesus Cristo condena aquela espécie de religiosidade dos escribas e dos fariseus. E aqui em Mateus 23, nós lemos Jesus denunciando suas práticas em forma de ais. Foi em face de todas essas razões que ele disse: se vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Mas como podemos então entrar na presença de Deus se os fariseus e escribas, que eram vistos como homens santos de Deus, com todo o seu zelo, foram reprovados pelo Senhor Jesus Cristo? Como é que nós vamos chegar até a presença de Deus? Nós que somos pecadores, nós que não temos condições sequer de se apresentar diante de Deus, como esses homens, escribas e fariseus, se apresentavam. Como vamos fazer isso? Então o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos mostrar como é que podemos exceder aos escribas e fariseus. A resposta, ela está no fato de que aqueles homens, eles fiavam na sua própria justiça. E Deus, o Senhor Jesus está dizendo, olha, nós temos que ceder a essa justiça deles. Porque eles estão se fiando na própria justiça. O objetivo final deles não era o de glorificar a Deus, mas a si mesmo. Eles só pensavam em si. Só pensavam no cumprimento dos seus deveres religiosos. Eles não pensavam na glória de Deus. Na parábola que nós vemos de Lucas 18, do fariseu e publicano, nós notamos claramente que o fariseu vivia cheio de suas próprias atividades, da sua própria vida religiosa. Ele não vivia de maneira piedosa a Deus, mas ele vivia de maneira que achava que praticando aquelas coisas estaria agradando a Deus. Ele era satisfeito em si mesmo e não no seu relacionamento com Deus. Portanto, se nós não fazemos muitas vezes pergunto para vocês. A minha pergunta é: se nós não fazemos muitas vezes a mesma coisa que os escribas e os fariseus fazem, nós olhamos para o que estamos fazendo, comparamos com os demais irmãos e ficamos satisfeitos por sermos bons crentes. Afinal, eu não sou tão ruim assim. Afinal, eu sou tão crente bom. Nós estamos fazendo exatamente o que o fariseu estava fazendo nessa parábola do Senhor Jesus Cristo aqui. Às vezes a nossa religião consiste em certo número de coisas que fazemos, de coisas que pensamos, e achamos que está tudo bem. Esquecemos que, na verdade, devemos fazer como publicano, olhar para os nossos feitos e clamar: Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, eu não tenho nada que eu faça que é de bom. Tenha misericórdia de mim. Senhor, até a minha pregação depende da tua misericórdia. Senhor, até meu louvor depende da tua graça. Essa atitude do publicano mostra um coração humilde de espírito, um coração manso, misericordioso. Ele, o publicano e o crente, não fica satisfeito consigo mesmo. Ele anela ser alguém parecido com Cristo. Ele busca em Cristo a justiça que lhe pode salvar. E como é que então podemos exceder os escribas e o fariseu? O Senhor Jesus Cristo falou: se a nossa justiça não exceder a deles, se eles jejuam 2 vezes por semana, então vamos exceder a isso. Vamos jejuar 4 vezes por semana? Vamos dizimar em dobro, dar 20% de tudo que nós ganhamos? Não, não é isso. De maneira alguma o Senhor Jesus Cristo está falando isso, e de maneira alguma estaríamos
estaríamos excedendo a justiça dos escribas e fariseus. Pelo contrário, estaríamos sendo apenas iguais a eles. Mas quando olhamos para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e nos receber por meio da sua graça, isso significa que não apenas os nossos pecados foram perdoados, mas também que nos foi proporcionado uma nova natureza, uma nova vida. É na justiça de Cristo que nós excedemos a justiça dos escribas e dos fariseus. Isso significa que Cristo está habitando em nós, que o Espírito Santo está conosco. O homem que nasceu do alto, o homem que nasceu de novo, o homem que nasceu de natureza divina em seu interior, este é um homem justo. A sua justiça excede a muita dos escribas e fariseus. São pessoas que não estão vivendo mais para si mesmo, mas visam a glória de Cristo. Eles não vivem para suas próprias realizações, nem se sentem justos com seus próprios conceitos, não se sente satisfeito consigo mesmo. O coração desse homem está sendo purificado porque ele ama a Deus e o seu desejo é contribuir para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Esta é a justiça que ultrapassa em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Você pode dizer honestamente que sua prioridade é a glória de Deus? Que você deseja contribuir para essa glória, que ela seja tão grande e outros possam conhecer? Não importando o quanto isso possa custar para você, você está realmente disposto a fazer com que a glória de Deus possa ser vista em nossas vidas, não importando com as consequências que isso pode acarretar em nós? Pense naqueles irmãos que estão sendo perseguidos na China, que estão presos na Coreia do Norte, em países africanos que sofrem com perseguição dos muçulmanos, como em Moçambique no norte, lá em Pemba, que nós temos visto acontecer. Esses irmãos, eles sofrem na carne, na pele, o desejo de glorificar a Cristo em tudo. E eles estão excedendo a justiça dos escribas e dos fariseus. O ministério de John Piper, escritor famoso, o ministério dele chamado Desejando Deus, em português, John Piper diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Em outras palavras, Deus mesmo é o maior tesouro no universo, e o seu propósito em criar e salvar pessoas se realiza melhor quando os homens reconhecem Deus como seu maior tesouro e se deleitam nele mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Isso é exceder na justiça dos escribas e fariseus. Isso é ultrapassar. Eles podem continuar jejuando 2 vezes por semana, podem continuar dando dízimo de tudo que ganham, mas estão fazendo isso para sua própria glória, não vale nada. Mas quando batemos no peito e reconhecemos que não podemos fazer nada para glorificar a Cristo e clamamos: "Se propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor", nós estamos excedendo na justiça dos escribas e fariseus, porque nós estamos dando glória ao único que é digno de receber toda essa glória. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, que cada um de nós examine a si mesmo quanto a isto. Estamos vivendo para a glória do Senhor Jesus Cristo? Nossa justiça excede a justiça dos escribas e fariseus? Lembrando que a nossa justiça está na pessoa de Jesus Cristo. Ela não está em nós, ela não habita em nós. Somos miseráveis pecadores e necessitamos da justiça de Deus para que possamos então viver para a sua glória, glorificando Ele em todos os atos de nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa noite e que você agora possa tirar esse tempo
para orar. Orar pelos pedidos dos irmãos. Conversei com o pastor Purna na terça-noite, ele pede oração pela Titina. Ela está com malária, está sendo medicada, mas continua fraca. Pela situação de Guiné-Bissau, situação financeira. Nosso irmão Purna tem sofrido muito as consequências da pandemia. A igreja não pode se reunir, os irmãos não têm contribuído e muitos obreiros da igreja estão passando por necessidade. O próprio Purna tem tido dificuldade de, inclusive, pagar o aluguel. Vamos orar para que Deus possa suprir essa necessidade. Os demais pedidos que estão sendo colocados aí no gabinete, no WhatsApp, direto do gabinete. Vamos orar pela Betina, louvar a Deus porque ela conseguiu vender a casa dela e orar para que Deus possa agora abrir uma porta de uma casa nova, onde ela possa receber o pastor Ronaldo, Dona Elizabeth, e cuidar deles nessa etapa da vida desses queridos irmãos. Também orem pela vida do nosso neto Dante. Louvamos a Deus porque faz um mês, agora dia 10 fará um mês que ele nasceu, está crescendo, desenvolvendo, e continuo orando para que Deus possa abrir a porta e eu e Elizabeth tenhamos a oportunidade de visitá-lo o mais breve possível. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar por tua graça, tua misericórdia. Queremos te louvar porque a nossa justiça não excede a dos escribas e fariseus por aquilo que fazemos melhor do que eles, mas porque reconhecemos que Jesus Cristo é a nossa justiça. E te louvamos, ó Pai, pelo dom gratuito da vida eterna e pelo Espírito Santo que nos capacita a fazer a tua obra, levando glória para o teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, agora, nesse tempo em que estaremos orando um pelos outros. Abençoe tua igreja. Ó Deus, abençoe esta nação. A situação de pandemia, que a nossa cidade possa experimentar um afrouxamento nos protocolos que estão sendo colocados, e que em breve possamos definitivamente voltar a nos reunir no templo ali que foi designado para o culto coletivo da tua igreja. Abençoa-nos, pedimos, em nome de Jesus. Amém.